desligar os microfones, tá? Ana, Vamos lá. ela ligado. E Renatinha. Renata tá aqui duas vezes, mas um está ligado e um está desligado. Deixa para lá, Renata, é sua internet. Bom, queria dar também as boas-vindas a Daniele, que eu sei que está só na escrita aí, no áudio, né? A Eliane e a Patrícia, a Purezinha e tem uns telefones sem nome. Então, quem eu não disse o nome, eu não sei quem é. Mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem será? Deixa eu ver se eu estou vendo aqui. Deve ser Icleia, deve ser Silvana, porque não tem o nome aqui. A Renata, tem 3 Renatas aqui, coitadinha, que está caindo e voltando a internet da Renata. Mas é isso, gente. Vamos começar. Primeiramente, vocês assistiram um videozinho? Eliane, eu falei com você? Falei, né? Um beijinho, seja bem-vinda. Vocês viram aquele videozinho de 4 minutos do rapaz? O rapaz que fala 3 idiomas, alemão, inglês e japonês. Sim, assisti. Você viu? Ana, Eu? você assistiu? Muito bom. Pois é. Então vejamos. Eu assisti, Rapaz, muito bom. bom, né? Interessante, né? Um caso interessante. Incrível. Nós vemos ali, é um caso de mediunidade? O que vocês Só acham? pode, né? Eu acho que só pode, né? Não, não é um caso de mediunidade. Não? Meu Deus! Porque não precisa ser médium para passar pelo que ele passou. O que ele teve foi sonho. Ou seja, ele encontrou com essas pessoas no desdobramento do sono físico. Todo mundo aqui dorme, todo mundo aqui encontra com o espírito, não encontra? Mas não Lembra, vê, às vezes que. Oi? mas não vê o espírito. Sonhos a gente vê raras vezes, né? Você não sabe, mas muitos que você acha que são só da sua cabeça são espíritos, é porque você não os conhece, entendeu? Pode ser, pode ser. Aí o que acontece? Ele encontrava com esses 3 espíritos em sonho. E durante 15 anos, esses espíritos conversaram com ele nos idiomas, um em inglês, um em alemão e outro em japonês. Uhum. E tipo, a xenoglossia, que é uma faculdade mediúnica onde o espírito traz uma mensagem através do médium num idioma que o médium desconhece. Mas isso só pode acontecer se o médium tiver conhecimento de outras encarnações daquele idioma. Ou seja, não está. Eu quero que vocês tenham em mente 2 cérebros que a gente tem. A gente tem o cérebro físico, certo? Que vai se deteriorar quando a gente morrer, esse cérebro físico aqui. E nós temos um outro cérebro, que é o cérebro do corpo espiritual. Ok? Uhum. Esse cérebro do corpo espiritual, assim como a gente lembra até a mais tenra idade dessa encarnação com esse cérebro físico, por quê? Porque o cérebro físico foi feito onde? Na barriga da mãe. Né? Então, o cérebro físico, por mais. Vamos imaginar assim, que você faça uma regressão para pegar a memória desse cérebro físico. O que ele vai lembrar mais para trás? Da barriga da mãe. Uhum. Essas impressões estão nesse cérebro. Do bebê na barriga da mãe. Embora não chegue à minha consciência. Mas estão aqui, estão registradas no cérebro físico. Ok? Embora eu não tenha acesso. Num estado alterado de consciência, por hipnose, por exemplo, eu posso ter acesso a essas informações. Estão no meu inconsciente. Agora, quando eu lembro de outra vida, que eu seja submetida a uma Terapia de vidas passadas. ou seja, a uma
Indução. Hipnose. Uma hipnose, né? Uma indução, um estado alterado de consciência, eu posso acessar essas memórias de outra encarnação, mas essas memórias não estão no cérebro físico, ok? Essas memórias de outra encarnação estão no cérebro do corpo espiritual. O corpo espiritual, se a gente fosse assim, nos ver agora, se a gente se desdobrar aqui agora, a gente teria um duplo. Tá? O corpo espiritual, muito provavelmente, é igual a esse aqui. Por que eu digo muito provavelmente? Pode ser diferente? Pode. Pode. Imaginemos uma pessoa ruim, má. Mas essa pessoa má, ela é uma top model. Ela é lindíssima. Ela é purpurinada, de tão bonita. Mas se ela se desdobra, ela não é tão bonita quanto ela está no corpo físico. Por quê? Porque os traços dela são enfeiados pela moral. Isso. Certo? Certo. Então, digamos que o nosso corpo espiritual, ele é bem similar a esse na maioria dos casos, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso duplo. A Cristina aqui. Desdobrada, né? A Cristina aqui, esse corpo físico, esse cérebro, só tem as memórias dessa encarnação. A Cristina desdobrada, o corpo espiritual dela, o cérebro espiritual, tem as memórias dessa encarnação, tá? Porque está ligado célula a célula, os dois cérebros estão ligados. Então, tudo que esse tem, o outro tem. Só que o outro tem mais do que esse. Porque além das memórias dessa encarnação, esse daqui vai ter também de todo o meu passado espiritual. Mas esse aqui não acessa. Uhum. Tem exceções? Tem Sim. pessoas que lembram que tem esse acesso às memórias do outro cérebro? Tem. A gente vê isso lá em Os Mensageiros. Teve um que reencarnou com isso. Lembrava tudo do passado espiritual dele. Perdeu a encarnação, né? Meteu os pés pelas mãos, fez um montão de bobagem. Bom, fato é que é por isso que a gente não lembra. Porque a gente tem dificuldade de ter foco, como a criança, que tem dificuldade de ter foco. Então, a gente vem com apenas a memória dessa encarnação para ajudar a gente a ter foco ao que a gente tem que fazer nessa encarnação. E não ficar se prendendo ao que foi, ao que fez, deixou de fazer, tá? Embora a gente traga essa memória emocional, certo? Então, por exemplo, se você chegar perto de um cheiro que te foi muito importante no passado, aquele cheiro te traz bem-estar. Mas o cheiro pode não ter apenas a ver com essa vida. Pode ter a ver com outras vidas. Tá? Então, de repente, você chega num lugar que tem uma fruta que você nunca comeu. Mas quando você come, tem sabor de lembrança feliz. Mas não é uma lembrança feliz dessa vida. Uhum. Então, quer dizer, o que o cérebro físico dessa vida não traz? Não sabe quando foi, com quem foi que eu comi aquela fruta, onde foi que eu comi, qual foi o século que eu comi aquela fruta, mas eu sinto uma familiaridade, um sentimento de familiaridade com a fruta, como eu sinto com pessoas que eu nunca vi, mas sou apresentada e parece que somos grandes amigos ou grandes inimigos, né? Antipatia, assim, que a gente diz. Isso é um sentimento ou uma sensação, Cristina? Olha, você pode chamar, nome. Uhum. Tá? Porque como é algo que você não mensura, uns podem dizer que é uma sensação, outros podem chamar de sentimento, tá? Uhum. Como cada um vai traduzir? Não tem um conceito fechado sobre isso. Sei. Tá? Algum pode dizer assim, não, sabe o que é? Eu tenho uma sensação de familiaridade, ou eu tenho um sentimento de familiaridade. Ok, tá bom também, dá para entender. Né? Aquilo não é estranho para essa pessoa, embora, nunca tive contato com isso nessa vida. Que estranho, né? Uhum. Bom, então, entendida a questão dos dois cérebros, esse rapaz começou com 7 anos. A primeira vez que ele encontrou com esses espíritos em sonho.
ele ficou durante 15 anos, ou seja, ele ficou dos 7 aos 22 anos encontrando com esses espíritos que conversavam com ele no idioma deles. Agora, eles não ensinavam, eles simplesmente começaram a conversar e ele foi trazendo como fosse uma lembrança. Porque ele não conta que eles falam assim, olha, o verbo, como conjuga. Eles não falaram isso. Eles começaram, my name is, né, o inglês lá. Então, eles começaram a conversar com ele de forma simples. Por quê? Porque eles estavam acessando desse cérebro aqui as memórias para passar para esse aqui. Estavam fazendo aquele upload, né? Estavam tirando de uma máquina para copiar e colar. Claro, não estavam tirando daqui, mas estavam transferindo a informação para cá, para quando ele acordasse, ele trazer essa memória de algo que está na memória, chama-se memória integral. Tá? É uma memória integral que está nesse cérebro do corpo espiritual. Essa nossa memória aqui não é uma memória integral, é uma memória só dessa encarnação. O que acontece quando a gente desencarna? Vocês já ouviram falar que a pessoa vê a vida toda passar? Desde do último até o primeiro momento, é sempre de trás para frente, o mais recente até o mais antigo. Passa muito rápido, mas eles veem todos os mínimos detalhes de coisas que eles nem lembravam. Exatamente porque passa rápido, mas veem tudo. Porque o tempo no mundo espiritual é diferente daqui. Então, eles passa tudo muito rápido, mas você vê tudo. E vê tudo em detalhe. O que está sendo feito ali? Gente, esse detalhe que eu vou falar agora, eu confesso, eu não li em lugar nenhum. É uma coisa só que eu deduzo, tá? Para mim, o que está sendo feito é baixar o arquivo daqui para cá. Porque esse cérebro vai ser destruído, essa máquina vai ser destruída. Não vai? Morreu. Essa máquina vai ser destruída. E toda a memória que está aqui, embora esteja ligada célula a célula, antes de ser destruída, tira tudo, esvazia a máquina. Vai fazer um download. Exatamente. Agora imaginemos, eu estou aqui agora, engraçado isso, nunca pensei nisso, mas está me vindo uma coisa aqui. Vamos imaginar que se deixasse as memórias naquele cérebro físico, não se fizesse, ia deteriorar? Ia. Mas antes de deteriorar, ainda há uma certa vitalidade no corpo, não há? Sim. Existem, inclusive, espíritos vampirizadores de restos vitais de corpos recém-desencarnados, não existe isso? O duplo não é uma máquina energética. Tá, o duplo, exatamente. Então, até se esgotar a vitalidade, pode ser que aquele corpo pode até ser vampirizado por espíritos, não podem? Pode. Mas o duplo também, ele acaba, né? Vai acabar, porque não tem energia. Acaba a energia vital. Exatamente. O que pode acontecer, tá, é de um espírito vampirizador ficar, através da vampirização, tentando fazer com que o duplo não se esgote. Não se esgote. Isso. Porque aí ele mantém mais as sensações. Sim. Né? Bom, mas vamos deixar o duplo de lá. Deixa o duplo. Vamos voltar só à questão de que ele tem ainda, as memórias não foram transferidas. As impressões de memória estão no cérebro. Tanto que se você fizer mapeamento, você tem como mapear até as próprias, onde é que ficam as lembranças disso, daquilo, não tem? Os médicos hoje já sabem mapear. Agora me veio assim deixa um corpo ali que morreu, que está cheio de informação daquele desencarnante. Será que alguém com técnica não pode chegar e tentar acessar? Se não fosse feito essa transferência de memória, será que seria... Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, eu não tenho resposta, isso aí vou pesquisar quando chegar lá no mundo espiritual. Vou questionar, mas agora eu nunca tive me veio agora essa dúvida. Será que algum espírito, assim como ele pode
extrair o resto da vitalidade, ele pode acessar informações desse cérebro físico? Não pode, porque não ficam informações, que no próprio processo da desencarnação há essa transferência de memória. Mas aí a gente pensa, por que transfere memória se no corpo espiritual tem a memória? Não é interessante? Porque já fica alocado lá, né? As memórias. Vamos ouvir a Ana Vanessa. Pois não, Ana Vanessa. Esclareça-nos. Não, eu não vou esclarecer, é uma dúvida que também me surgiu. Você comentou. Chegar no mundo espiritual, a gente vai perguntar tudo. Porque as pessoas que têm no corpo físico apagam uma parte da memória por acidente ou por trauma ou por, né? Amnésia, às vezes momentânea, mas às vezes ela é eterna, né? Na duração do físico. Não apaga. Não apaga? Só bloqueia. Mas e se for uma lesão de crânio mesmo, de acidente, e que vai continuar no espiritual, né? Exatamente. Se houver, por exemplo, uma parte que seja perdida, né? Sim. Física mesmo. Não se perdeu nada. O que estava ali está lá. Então está resguardado. Daí a gente imaginar que realmente não é por causa da memória em si, porque a memória em si vai estar sempre resguardada no cérebro espiritual. Não é? Vai estar sempre resguardada. No cérebro espiritual, e o arquivo acástico está no cérebro espiritual? Exatamente. Arquivo acástico ou memória integral é a mesma coisa. E da onde? Está no cérebro espiritual? No perispírito, exatamente. Olha só, fora esse cérebro, a gente só tem um. Fora esse corpo, a gente tem o corpo espiritual. Tem vários corpos. Não, eu digo assim, igual a esse. Sim, porque o nosso corpo duplo não é igual a esse. O nosso duplo não vai com a gente. Certo? Não. Então, no mundo espiritual, é o corpo espiritual ou perispírito. Esse é o corpo do mundo astral, que a gente chama de mundo espiritual. Esse é o nosso veículo de manifestação material no mundo dos espíritos. Uhum. Né? Ele tem um cérebro, como o nosso tem aqui. E todo o nosso corpo espiritual está ligado célula a célula. Mas eu não tenho... Vamos imaginar. Alguém sofre um acidente, perde a perna. Aí ela fica com aquela sensação do membro fantasma, não fica? Ela sente a perna. Que perna é essa que ela sente se ela perdeu a perna? Ela está sentindo a perna que ela não perdeu, do corpo espiritual que está lá, a perna dela. Tá? Então, são tantas nuances. No entanto, a pessoa que está sem perna no mundo espiritual, pode acontecer isso? Pode, claro que pode. Se ela tem algum... Lembra que Jesus falou? Mais te vale entrar na vida com um pé, né? Ou sem os pés, do que eles serem motivo de escândalo, ou sem o olho, do que o olho ser motivo de escândalo. Sim. Quando nós temos os erros do mau uso do livre-arbítrio, vamos chamar assim, envolvem alguma parte do nosso corpo, a gente pode transferir para essa parte o nosso sentimento de culpa, nosso remorso. E isso pode afetar a sua expressão, porque eu passo a rejeitar aquela parte, porque aquela parte é o erro, aquela parte é o crime, né? Lembrando aqui do nosso Mário Sobral, das suas mãos, né? Que foram... Ele foi deixando de ver as mãos nos braços. Por quê? Porque as mãos simbolizavam o crime. E ele deixou de ter as mãos no corpo espiritual. Por isso, quando plasmou o corpo físico lá na barriguinha na barriga da mãe, o corpo do bebê já vem sem as mãos, porque é o corpo espiritual que plasma o corpo físico. Certo? É o molde do corpo físico, é o corpo espiritual. Certo? Então, nós temos
Um corpo espiritual sem perna vai moldar um corpo físico sem perna. Agora, um corpo físico com as duas pernas, quando perde uma, a gente continua sentindo porque o corpo espiritual ainda tem a perna. Quanta história, né? Porque nós somos ricos de possibilidades. Voltando ao nosso jovem aqui, não vamos entrar na questão do porquê isso aconteceu. Porque, como a gente está vendo aqui, os porquês são simplesmente um número ao infinito. Por quê? A gente pode fazer uma lista de 300 porquês e vai sobrar mais 1000. Tá? Então, por que isso aconteceu? Agora, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Se foi feito, foi permitido. Porque durante 15 anos, toda noite, os espíritos que o tutelam não estavam dormindo durante todas as noites em 15 anos. Então, isso foi permitido que acontecesse por alguma prova, né, que foi pedida, por alguma necessidade, vamos chamar de necessidade reencarnatória. Né? Então, isso aconteceu, e fato é, pode acontecer, pode acionar lá a memória dele, trazer para esse cérebro aqui, ok, é possível, foi feito, sim, foi feito. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Ok. Ok. Mais alguma questão sobre esse caso? Agora, vamos lá. Estamos no item 15. Vamos é o penúltimo parágrafo do item 15, que começa entre as causas mais comuns de superexcitação. Tudo bem? Tudo bem. Penúltimo parágrafo do item 15. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Então, sobre isso nós vimos na semana passada, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Tô. Ora, continua Kardec, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Nós chegamos a ler, mas não comentamos isso aqui na semana passada, não é? Então, este é o verdadeiro espírita, que a gente pode dizer assim, eu sou espírita e não vejo as coisas assim o tempo todo de forma tão elevada. Sim, mas ele está falando não do espírita, ele está falando do verdadeiro espírita. Aquele espírita, né, nota 10, né, aquele que já está assim, top. Né? A gente está assim, 6. 6 já é uma boa nota, né? 6 tá bom? Eu acho 6 um número muito simpático. Tá ótimo. Mas é tal coisa. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo. Quais são as coisas deste mundo? Doença, desemprego, morte de família, Covid, ficar preso em casa, e o que vai acontecer? E o dinheiro, será que vai dar? Essas são as coisas desse mundo. Tá? De um ponto de vista tão elevado. O que é ver as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado? Bom, eu sou espírito imortal, estou passando por isso, é prova, é expiação, eu preciso enfrentar para aprender, para ver qual é a virtude que isso vai me trazer, e com certeza absoluta isso vai passar. Isso é ver os problemas deste mundo de um ponto de vista elevado. É quando nós vemos como espíritos imortais que somos, passando por, vamos chamar de intempéries, tempestades, né? Uma fase mais difícil na encarnação. Que se fosse só uma fase difícil na encarnação, estaria muito bom, não estaria? Se toda encarnação tivesse só uma fase difícil, fechou, estou dentro. Mas não, encarnação tem inúmeras fases difíceis, outras tantas muito difíceis. Mas não tem nenhuma fase impossível. Olha que maravilha. Essa é para derrubar. Essa veio para me derrubar. Essa fase não existe, tá? Agora, é claro que se eu não me preparar para viver a vida, uma fase pode me derrubar, não pode? Pode. Mas vai derrubar pela minha própria imprevidência, pela minha própria invigilância, pela minha própria indiferença.
E aí ele vai falar sobre esse ponto de vista elevado. Elas quem? As coisas deste mundo, tá? As coisas deste mundo lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda. Então eu pego toda a experiência difícil que eu estou passando agora e faço um contraponto com o meu futuro espiritual. Se eu quero, quem não quer aqui para nosso lar, nós estaremos sorteando ao final da aula de hoje uma passagem de aeróbus para nosso lar no final de semana. Então aguardem o final do estudo. Se fosse assim, né? Então, essas questões que nós estamos passando, nós damos muito valor a isso. Não vemos como coisas mesquinhas. Vemos, Ana? Você vê ficar em casa tanto tempo como uma coisa mesquinha? Não, tudo é aprendizado. Mas não é pequeno, é? Não. É mesquinha assim, tão nada, tão isso. Aí eu tiro de letra. Imagina, e o desemprego? Tudo bem, eu confio em Deus, tiro de letra. E a doença? Não, tá tudo bem, confio em Deus, eu tiro de letra. Porque a gente diz que confia em Deus. O problema é tirar de letra. Que a gente fala, eu confio em Deus, tiro de letra. Aí a gente fica com aquele sentimento de eu confio em Deus e a gente não entende por que fica tão difícil. Porque tirar de letra não é, a gente não, né, para isso precisamos ser o quê? Verdadeiros espíritas. É isso que a gente está trabalhando aqui. Uma melhor compreensão da doutrina para uma melhor vivência da doutrina. Como é que eu vou viver melhor algo que eu não entendo? Então, se eu entender melhor, eu tenho melhores perspectivas de viver melhor isso. Elas parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que aguarda. Assim, o que eu tenho que pagar? Que eu estava falando aqui de nosso lar, né? Da gente ir para nosso lar. Aí a gente diz assim, o que eu tenho que fazer para ir para nosso lar? Né? Tem um preço, que a gente não é assim de graça, né? Vamos lá, vai ser sorteado aqui. Não é assim. Eu conheço o ministro, a veneranda, eu sou a única título com veneranda, já estou dentro. Não tem isso. Existe um preço para nós estarmos em instâncias que nós queremos estar. Que a gente precisa trazer esse desejo mais para perto de nós. Sim, eu sou um espírito de nosso lar, é para lá que eu quero voltar. Porque todos nós, no caso, né, todo mundo que está no estado do Rio de Janeiro, a princípio é um espírito de nosso lar. Né? Se nosso lar é uma colônia que está em acima do estado do Rio de Janeiro. Ora, André Luiz também é um espírito de nosso lar. Mas ficou 8 anos no umbral. Por quê? Não conseguia chegar na cidade espiritual na qual ele era, ou é até hoje, lotado. Ele estava lotado em nosso lar. Como todos os espíritos que estão vagando no umbral, ou mesmo nas trevas do estado do Rio de Janeiro, que não são poucos, né? Eles estão lotados na colônia de nosso lar. Não é porque está nas trevas que não tem espíritos que o tutelam. Ele está lotado lá, mas não está vivendo lá. Quando ele melhorar, né, quando ele sair daquele estado mental, ele vai habitar a colônia onde ele está lotado. Tudo bem? Quando nós temos, a doutrina espírita nos traz isso, nós podemos trazer mais facilmente a nossa memória desse cérebro aqui, porque antes de reencarnar, a gente estudou muito do lado de lá, a gente frequentou curso. Quem lê os Mensageiros sabe, né? Quantos anos pode ficar uma pessoa estudando, se preparando para reencarnar? Mas se tudo isso ficar no cérebro do corpo espiritual, o cérebro do perispírito, e eu não fizer a transposição para esse, porque quando a gente começa a estudar doutrina espírita, quantas vezes a gente não fala assim, gente, mas eu acredito nisso, eu sempre pensei nisso, e nunca tinha visto isso escrito em lugar nenhum, e parece que você já conhecia aquele conteúdo, mas de onde que eu conheço esse conteúdo? A mesma coisa que aconteceu com o rapaz. A doutrina espírita
igualmente, só que não no estado alterado de consciência, não durante o sono, ela vai nos ajudando, a muitos de nós que estudamos doutrina espírita lá no mundo espiritual antes de reencarnar, de transferirmos a memória do que estudamos para cá. E aí nós aprendemos, parece que mais rápido. Ai, mas eu tenho tanta dificuldade, fulano às vezes consegue fazer mais links. Por quê? Porque já estava estudando antes. E aí, quando ele vai retomando os estudos, a gente pode até dizer assim, né? A pessoa vai retomando os estudos e vai ficando assim, e aí vai querendo, vai fazendo mais aqueles links e vai se aproveitando melhor, porque na verdade está retomando estudos e não começando, né? Voltando aqui, as coisas deste mundo. Vamos aproveitar, porque estamos num momento que coisas deste mundo, né? Coisas deste mundo. Comparado, né, ao que nos aguarda na vida futura, né, no futuro, as coisas são pequenas, e são, né? São. Mas aqui a gente não sente. Por quê? Porque estamos impressionados pelos sentidos físicos. Nos impressiona muito isso. E é natural, porque o nosso corpo está impregnado ainda da herança genética, aí uma coisa bem material, da evolução anímica do homem e dos instintos. Nós ainda estamos, né, com os nossos instintos. Então, tudo que nos abala a sobrevivência, abala, assim, arrisca, coloca em risco a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, nós ficamos sobressaltados. Não quer dizer que a gente se permita arrastar pelo sobressalto. É aí que a doutrina espírita, esse contraponto é importante. Eu sinto sobressalto? Eu sinto. Mas aí eu resgato o meu conhecimento e administro o sobressalto, administro o meu instinto com o meu bom senso. Né? Começa a fazer aquela liga, aquela misturinha. Começa a misturar. Sim, eu não vou negar, claro, todo mundo tem um corpo físico, ninguém quer ir embora, mas existe um planejamento reencarnatório, ninguém vai de véspera, né? A não ser que se suicide, mas, né? Tirando esse fato, a gente só vai quando tem que ir. Então, a gente vai administrando as nossas apreensões, conversando com a gente. Né? Essa conversa, ela é fundamental sempre. Jesus nos ensinou a fazer isso quando? Quando, no caminho de Emaús, ele encontra os 2 discípulos que estavam totalmente desarvorados, totalmente perdidos, impactados, porque Jesus tinha sido crucificado. E eles encontram aquele homem estranho caminhando com eles em direção a Emaús, e falam para ele de toda a consternação que eles viviam com a partida do mestre, e o mestre, depois de escutá-los, faz o contraponto com o conhecimento que eles tinham, mas que não estavam acessando nesse cérebro aqui. Por quê? Porque estavam encharcados de emoções, de medo, de apreensão, de tensão. E Jesus começa a falar com eles com calma, mas isso já não tinha sido predito pelos antigos, já não havia sido dito, ele mesmo não disse, já. Então ele foi trazendo a emoção deles, o conteúdo da razão, fazendo o quê? Fazendo aquela liga calmante, porque é a razão que vai acalmar a emoção que nos toma ainda muito fortemente, porque é assim que ainda estamos aqui. Para ele, a vida, para quem? Para o verdadeiro espírita. Para ele, a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Então, nós estamos naquele meio termo. Ainda somos afetados, mas num primeiro momento. Mas podemos fazer a aplicação
e na aplicação disso que ele está falando, que no verdadeiro espírito é pronto, assim, ó, tá, bateu, valeu. Em nós não acontece assim, nós ainda nos impactamos, vamos ter que elaborar aquilo com o conhecimento que temos, tratando as emoções e aquilo tudo, para poder chegarmos nesse grau de, vamos dizer assim, de pacificação interna. Isso é que a gente pode chamar de pacificação interna. Cristiana. Aquilo, oi? Oi, eu, Roberta. Aquilo que em outra pessoa... Oi, Roberta, tudo bem? Você quer falar, filha? Tá. Olha só, Fala mais. até mesmo nos... Tá melhor assim? Tá. Até mesmo nos romances de Emmanuel, que tem a Alcione, a Madalena, eles mostram, né, o Quinto Varro, né? Eles mostram que eles ficam preocupados, por mais, assim, as situações pegam eles de surpresa, mas eles se acalmam numa, assim, aí eles buscam aquele ensinamento, eles aplicam aqueles ensinamentos tão, assim, belo, né? Porque eles ficam, né, meio que desnorteados, entre aspas, mas eles seguem. E eles seguem com tudo o que Cristo nos ensinou. Então, eles se baseiam mesmo naquilo. Eu acho assim, é muito bonito de ver isso, né? E tentar ficar assim também, né? Mas é mais complicado. Mas, de qualquer forma... É complicado, mas eu tenho certeza que você já viveu isso. Sim, mas assim, é bonito ver que assim, eles ficam meio desestabilizados, assim, né? Dá uma... Não fica, tipo, todo mundo com uma cara assim, ai, tá acabando o mundo, eu tô aqui tranquilo. Não, eles sentem, mas eles conseguem pegar aquilo tudo, pegar os ensinamentos e seguir adiante. Exatamente. Esses são os desafios, não é? E eu acredito que todos nós já fizemos isso. Não dá para fazer todo dia e toda hora, ainda não dá, no nosso nível não dá. Mas a gente já consegue fazer ensaios excelentes sobre essa questão. Né? Eu acredito que Transformar em vida, né? estamos esforçados. Oi, Georgina? Transformar os ensinamentos em vida. Exatamente, exatamente. Vejamos lá. Sim. Aliás, que os desgostos da vida são provas. Ele sabe, o verdadeiro espírita, ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento, mas tem condição, não é isso? Se as sofrer sem murmurar. Olha o desafio, sofrer provas sem murmurar. Por que é importante não murmurar? Porque murmurar alimenta o problema. Murmurar não é investir em solução. Murmurar é reclamar, é lamentar. Tem alguém com o microfone ligado. Murmurar é reclamar, é lamentar. E isso faz com que a gente fique mais denso, fique mais sofrido. Então, é como se você quisesse sair da água e respirar e ficasse levando caldo. Cada lamento, cada queixa nos afunda no problema. Não ajuda, não agrega e ainda vai nos complicar. Mas eu não consigo ainda... quando eu vejo, eu estou pensando. Então, vamos ver, vamos prestar atenção. Né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Tem que prestar atenção, porque senão, quando eu for olhar, é isso mesmo que eu estou fazendo. Mas quando eu perceber que eu estou fazendo, vou buscar não fazer, vou desacelerar para parar. Vou mudar o foco do meu pensamento. Peraí, eu estou me queixando, eu estou me lamentando, mas eu não estou vivendo uma prova, porque está difícil, pode ser prova. Porque se não for prova, é uma expiação, mas é daquelas boas. Mas se é uma expiação, eu estou me reparando na minha consciência, ok, isso é legal. E é bom que eu me repare e eu fique bem e siga adiante e deixe isso para trás. Então tá bem, vou me encarar. Deus me ajuda. Aí eu começo a fazer prece diferente, né? Senhor, me dá força para passar pela provação que eu estou passando.
para que ela possa passar, Senhor. Me fortalece enquanto esse temporal estiver caindo aqui na minha vida. Aí a gente começa a pedir coisas diferentes. Não mais para que passe. Por quê? Claro que vai passar. Eu não preciso pedir para passar, porque vai passar. Só que eu não quero que passe, eu quero que passe agora. Eu quero que passe já. Eu não quero mais passar por esta situação. Eu vou passar enquanto a situação for importante para mim. Não adianta, porque não vai ser minhas lágrimas que vão fazer que a providência divina diga assim, fulano está chorando, vamos tirar isso da vida dele? Não. Isso não vai fazer, isso só vai piorar, porque vai nos colocar em risco diante da própria provação. Por que eu não consegui superar a provação? Porque eu me deixei levar pela autovitimização. Eu me senti muito vítima, pela autopiedade. Então eu não senti que eu tinha força para superar. E porque eu senti que não tinha força para superar, eu não tive força para superar e não superei. Não é assim que acontece? Se as sofrer sem murmurar. Por quê? Por quê? Porque então será recompensado conforme a coragem que as houver suportado. Suportado o quê? As provas que servem para o seu adiantamento. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação. Importante. Resignação é diferente de obediência. Resignação é o consentimento do coração, obediência é o consentimento da razão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Mas a resignação é diferente. Eu acato. Eu entendo, sim, é uma prova. Não adianta eu querer que ela saia, ela não vai sair. Eu tenho que enfrentar, tenho que viver. Eu estou resignado diante dessa realidade. Resignação nos vem uma outra coisa à cabeça. Quando a gente fala resignação, parece que a gente tem que se sujeitar a alguma coisa. Resignação não é uma palavra fácil. Obedecer é uma palavra mais fácil para nós. Porque eu posso obedecer sem ter vontade. Não é isso? Eu obedeço por quê? Porque a patente é maior. Eu obedeço porque é minha mãe. Eu obedeço porque está na lei. Por isso eu obedeço, mas não é porque eu quero fazer. Mas eu ter que me resignar é eu ter que me sujeitar. É eu ter que acatar de coração. E isso exige o quê? Humildade. Humildade. Isso exige humildade. Eu tenho que aceitar que o que está vindo para a minha vida é a vontade de Deus. Por isso eu estou resignada. É a vontade de Deus. Mas Deus quer que eu sofra? Deus não quer que a gente sofra. Deus permite que o sofrimento venha à nossa vida. Por quê? Porque aquele sofrimento que tem um código de barra, que é exatamente o sofrimento que eu preciso, tá? Aquele sofrimento é importante para o meu crescimento. Da mesma forma que os pais não vão abrir mão que a criança vá na escola porque aquilo é bom para ela. Ela pode não entender e achar que os pais são carrascos de exigir que ela vá estudar quando ela detesta estudar. Mas os pais não estão nem aí, porque eles sabem que aquilo é bom. E embora o filho, na sua imaturidade, chore e se descabele, né? Eles sabem, estão certos de que aquilo é bom e vida que segue. Ele vai ter que se acostumar com isso. Não seria muito melhor a criança se resignar que aquilo é melhor para ela? Porque ela não gosta de estudar, mas ela sabe que os pais só querem o melhor para ela. E que se eles querem tanto que ela estude, é porque isso deve ser muito bom. Ok, tudo isso é em tese, né? Vocês sabem, né? Estamos aqui fazendo uma viagem, né? Uma ideia. Então ela chega e fala assim, meus pais me amam tanto, querem tanto que eu estude, isso deve ser muito bom. E aí a criança se resigna e começa a estudar. Olha que maravilha, porque está resignada, porque sabe que aquilo é melhor para ela. Exatamente assim, com as questões nossas de vida. E ele continua dizendo, então, suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero. Ok? Deus permitiu que essa provação chegasse até mim. Se ele permitiu, é porque eu tenho condições
de enfrentar. Ah, mas eu acho que eu não tenho condições, então eu preciso de ajuda. Se eu estou passando por uma situação que eu acho que eu não tenho condições de enfrentar, eu preciso de ajuda. Pode ser uma ajuda material, pode ser uma ajuda imaterial, mas eu preciso buscar ajuda. E muitas vezes também a aprovação vem para que eu peça ajuda. Porque quando é uma aprovação em que eu tenho que pedir ajuda, é claro que está envolvido aí o quê? O orgulho. Eu tenho que pedir. Tem gente que morre, mas não pede. Né? Se compromete para não ter que pedir. Mas aí, né? Nós somos imortais, né? A pessoa morre, mas não pede. Mas ela chega lá e descobre que ela não morreu. Ah, olha só que coisa. Está viva ainda. Aí vai reencarnar, continuando precisando de um montão de coisa. Porque hoje os nossos espíritos tutelados assim, tá difícil pedir, né, meu filho? Mas você vai pedir. Em algum século desse você vai começar a pedir e vai achar que tá tudo bem. Não peça, não peça, não peça. Ah, mas pede. Vocês conhecem a história da Meimei, do cavalo do rei? Do livro Pai Nosso? Não é Pão Nosso, é Pai Nosso. É um livro para criança. Com um montão de historinha, mas é para criança, mas é para adulto, porque as histórias são fantásticas. Aí tem lá o cavalo do rei. O cavalo do rei era intratável, indomável. Ninguém domava aquele cavalo. O que passaram a fazer? Botar peso em cima do cavalo. Ele não admitia que o rei montasse nele. Botaram tanto peso em cima dele que quando tiraram e o rei subiu, ele achou ótimo. Então, quer dizer, a gente cede. Inteligência nossa, se a gente ceder com menos de dor possível. Porque quando a gente tem que aprender alguma coisa, e a vida diz assim, você tem que aprender isso, cara, a gente vai aprender isso. Pode levar 10 anos, pode levar 1000. Isso não é por conta da vida, é por conta nossa. A vida vai ser assim, quanto tempo você vai levar para aprender isso? Por mim tá tranquilo, você é imortal, eu estou aqui para isso, estou fazendo o meu serviço, tá tudo bem. Ele diz aqui, preserva a resignação, nos preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. Porque o não me resignar, a não aceitação, pode levar muitas pessoas ao suicídio. Eu não aceito a vida do jeito que ela é, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito, e pronto. Se eu não aceito, só tem um jeito, não é? Eu não aceito ficar aqui, eu vou ter que ir para outro lugar. Eu não aceito essa vida, eu quero o fim dela. E a pessoa, às vezes, promove essa finalização precipitada levada por essas ideias. O que também não deve nos desesperar, porque, por aquilo que a gente acabou de falar, somos imortais, ninguém morreu, só vai se levar mais tempo para concluir esse ciclo, mas está tudo bem também. Qual de nós nunca? Alguém pode dizer que nunca recorreu ao suicídio? Eu, com certeza, não. Dando continuidade. Ele sabe, ele quem? O verdadeiro espírita. Aquele que a gente quer ser, né? Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. O que é espetáculo? Espetáculo são as manifestações mediúnicas. Espetáculo é o que vem de forma manifesta, né? Então, o espetáculo das comunicações dos espíritos são as comunicações mediúnicas. Ele sabe, através dessas comunicações, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Inclusive, Kardec vai trazer alguma dessas comunicações no livro da Codificação. No livro da Codificação, O Céu e o Inferno. Ele traz alguma dessas mensagens. Sabe também o espírita verdadeiro que o número dos que tem tido, ou melhor, que o número dos que têm sido detidos à beira deste funesto despenhadeiro é considerável. Esse funesto despenhadeiro é o suicídio e têm sido detidos pelo quê? Pela doutrina espírita.
que os incrédulos, aí ele vai falar agora para os incrédulos, ok? Que os incrédulos riam quanto queiram. Eu, Kardec falando, eu, Kardec, lhes desejo as consolações que ele, o Espiritismo, proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então, como se Kardec estivesse dizendo assim, olha, eu desejo para vocês tudo de bom, tudo de bom. Porque aqueles que nos aprofundamos e estudamos o Espiritismo, não recebemos coisas boas? São essas coisas boas que Kardec está desejando aqui para os incrédulos. Ou seja, tudo de bom para vocês. Dá para a gente terminar mais um parágrafo, será? Vamos lá. Entre as causas, podemos ficar mais 5 minutos? Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor. Olha que importante aí. Está trazendo medo esse Covid para muita gente? O que vocês acham? O pessoal está com medo de pegar Covid e morrer? Tá, né? Tem uns que estão entrando na faixa do pavor, que é muito medo, que hoje a gente chama de pânico, né? Aqui ele chama de pavor. Entre as causas... Vamos desligar o celular. O celular não, o som. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo, agora ele vai falar do medo do diabo. Talvez hoje não haja tanto, mas lá no século XIX, o medo do diabo ainda estava no top, entre os 10 maiores medos, né, gente? Medo do diabo, quem não também? O medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se lá o número de vítimas que ele, o medo do diabo, não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro que cada vez se esforçam por tornar mais assustador com terríveis detalhes. O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, ou seja, cresci, eu tinha medo quando era criancinha, agora não tenho mais, tornam-se piores do que antes, porque os padres eram muito esmerados disso, principalmente assim, nas missas, não é? Falar dos infernos, e cada pecado capital tinha um inferno próprio e um diabo particular. Inclusive, tem um caso lá em André Luiz de um espírito, uma senhora, que plasmou o inferno para ela. Vocês lembram disso? Ela plasmou o inferno, ela plasmou o demônio. E ela era supliciada no inferno dela, pelo demônio dela, que a imaginação dela criou, plasmou, pelo que ela tinha sido informada que ela sofreria pelo pecado, pelo vício moral que ela acalentava. Ela tinha um vício moral. Para aquele vício moral tinha um diabo e tinha um inferninho próprio. O que aconteceu? Ela desencarnou, é claro, não existe esse diabo, nem esse inferno, mas ela plasmou para ela isso. E ficou lá, sofrendo durante um tempo com essa situação. E para chegar-se a tão belo resultado, olha só, belo resultado, né, gente, é uma forma de expressão, não é belo no sentido positivo, né? Tá? Às vezes eu fico pensando que Kardec está sendo sarcástico. E para chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. O belo resultado seria o quê? Fico pensando eu, crianças ajuizadas e cidadãos honestos por medo do diabo? Esse seria o belo resultado? Deve ser. Bem frágil seria a religião por falta de temor. Sua força... Bem frágil seria a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente não é assim. Bom, era o que era antigamente, não é? O temor vinha para sujeitar as pessoas também à religião. Não só na questão social, mas também à religião. Mas ele diz que felizmente não é assim. Por quê?
porque ele também coloca o espiritismo no campo das religiões. Felizmente não é assim. A religião, dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O espiritismo lhe fornece a quem? A religião. O espiritismo fornece à religião os mais eficazes e mais sérios, o quê? Meios para agir sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios meios para agir sobre as almas, desde que ela o saiba, essa alma, no caso, saiba aproveitar esses meios. Ele, o Espiritismo, mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Por exemplo, nós estamos vendo nessa pandemia um temor exagerado, né? Um temor exagerado. As pessoas estão com medo, que é aquela história, é medo de ficar no carro sem ninguém, sem máscara, mas entra todo mundo dentro do ônibus e não tem como. Aquela história. Disso aqui eu vou evitar, mas aquilo eu faço como? Tenho que enfrentar. Então é uma coisa, às vezes, que a gente tem que pensar se faz sentido. Por quê? Tem muitas pessoas que não podem escolher ficar dentro do carro, elas têm que entrar no ônibus para ir trabalhar. Fazer o quê? Então, esse temor exagerado, ele não fala que não devemos temer. Temer faz parte da humanidade. A questão que devemos ter muito cuidado é sobre o temor exagerado, porque ele pode nos levar ao desespero. E no desespero a gente pode, num cérebro sobreexcitado, podemos nos desequilibrar mentalmente e até mesmo começar a ter ideação suicida e até mesmo chegar ao suicídio. Então devemos evitar o desespero e evitar situações extremas mentais é importante para nós, tá? E aqui ele fala do temor exagerado. Então vamos tomar muito cuidado sobre isso. Questões? Deixa eu... Vou deixar ligado, porque pode ter alguma questão que seja interessante para quem vai assistir depois. E aí? Hoje só temos queridas. Acho que não temos nenhum querido hoje. E então? Enzo. Ana Vanessa, me socorre, fala. Cadê Thelma? Que eu não vi Thelma hoje. Eu vou passar a bola para a Roberta, para ela contar. Eu acho que ela não contou ainda para você. Ela comentou esse caso no grupo de estudo que a gente estava fazendo sobre aquela criança que falava outras línguas. Fala, Roberta, conta para as pessoas. Cadê a Roberta? Roberta. Qual? A do Cirandinha, Vanessa? Acho que a Cristina não estava na época lá. A diretora da escola das crianças, que as crianças estudaram. A gente passou lá no dia, aí ela comentou que tinha uma criança de 4 anos de idade que a mãe deixou lá na escola, né? Matriculou, e ela ficava assim, assustada, porque ele estava falando em alemão, francês e mais umas outras línguas. E ele nunca teve contato com essas línguas. E ela mandou para a universidade, ela era médica, e mandou para algumas universidades para avaliarem. E a diretora estava com uma documentação assim, grande, ela ainda não tinha lido, mas as crianças ficavam morrendo de medo. As crianças, alunos, né, junto com ele, porque ele parava assim, daqui a pouco ele olhava para um e começava a falar em alemão. Aí as crianças saíam correndo. Então, imagina, né? E a mãe era evangélica. Aí a diretora falou assim: minha filha, olha só, eu acho que seu caso só ia ali no Irmã Rosa ou em algum outro lugar para você tentar ter algum esclarecimento.
E foi assim, a gente só soube disso, porque aí depois, né, eu não tive mais lá, então eu não sei o que aconteceu. Provavelmente ela está trazendo ainda essa memória, né? Ela está trazendo essa memória, que pode ser até que desapareça, tá? Porque como ela tem 4 anos, né, e o processo reencarnatório se finaliza aos 7, então pode ser que essa memória, né, que nem aquela coisa de ver o amiguinho imaginário, que não é imaginário, né? E de repente de lembrar de coisas de outra vida, isso acontece, né? Lembrar que a mãe foi a neta, bisneta, uma coisa assim, essas coisas acontecem, né? Começar a tratar, eu fui seu avô, conheço assim, fui seu avô, deve ser muito assustador isso, né? Mas depois, muitas dessas situações, elas vão se apagando. Pode ser que não. Aí já que nem aquele caso lá dos mensageiros, né? Já seria uma provação, né? A pessoa chegar com essa memória, e a gente vê, né, que tem pequenininhos aí tocando piano. O próprio Mozart, né, gente? 5 anos, fez a primeira sinfonia com 5 anos. Ô, Cristina, a Carol tá aí? Carol sem ser... Carol lá da Casa Espírita, sem ser a minha amiga. Não. Não, a Carol também é minha amiga. A Carol tem um parente que lembra de tudo que ele foi. Eu não sei se eu lembro que ela contou isso, né? É uma prova isso, né? Você trazer memória de vida passada. Difícil. Fala, Ana Vanessa. Se deixar, eu fico falando aqui mesmo, direto, hein? Eu li esse livro aqui, eu não sei se as pessoas estão visualizando. Ah, sei. A Volta. Que foi piloto? Isso. E ele consegue... ele não perde essa memória, né? E ele consegue encontrar com amigos, né? Que estiveram na guerra junto com ele na outra encarnação. E acha que com uma irmã dele da outra, ele consegue fazer isso. Eles montam esse encontro. E não fizeram filme ainda dessa história. Não. Mas já fizeram daquela moça americana que é Minha Vida em Outra Vida, né? Que lembrou dos filhos, que foi lá e tal. É muito do outro Muito dia. legal. Esse eu não assisti. É muito Muito lindo. Minha Vida em Outra Vida. Você vai achar no YouTube. Assiste, porque tá aí. Agora, por que a Providência permite que essas coisas aconteçam? Para que venham a público e cada vez mais a gente ateste de que a vida espiritual é uma realidade, que a reencarnação é uma realidade. Não vai dar para tampar esse sol com muita peneira por muito mais tempo, porque cada vez mais as coisas vão acontecendo e uma hora lá alguém vai fazer estudos e vai ter que fechar essa conta, né? Vai ter que resolver essa equação aí para a ciência. Ana Vanessa. Não, eu acho importante essa situação que você falou, para a gente lembrar da importância da nossa convivência e manter a política da boa vizinhança sempre, porque não é à toa, às vezes, que um vizinho vem morar em cima da gente, vem do lado da gente. Aquela pessoa amorosa, né? Do castelo do lado, era o feudo do lado. Você não resolveu, então. Ele veio morar na sua cabeça. Pensa bem, é melhor resolver. É isso, gente. Olha só. Já são 6h09. Vou parar aqui a nossa gravação.